eu sou o professor William, professor de matemática do 9º ano, né? Antes de começarmos a aula, eu tenho alguns recadinhos para você. Primeiro, não esqueça de realizar a sua atividade no Classroom, né? Para que você possa garantir sua presença. Segunda coisa, entre em contato com a sua escola, né, para retirar os materiais, caso você não tenha acesso ao Classroom, né? Assista às nossas aulas apenas pela TV. E a terceira coisa, né, é bem simples, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor para que você possa resolvê-las e aproveitar seus estudos de uma forma mais eficaz aí. Na aula anterior, o que nós vimos? Vimos a fórmula de Bhaskara para a resolução de equação de segundo grau completa e incompleta. E na aula de hoje, continuaremos vendo a fórmula de Bhaskara para a resolução de equação do segundo grau completa e incompleta. Coisas que eu diria para você assim, recorde, lembre, né? Então as nossas recordações aí. Forma geral de uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com um a diferente de zero, né? Para que a gente não tenha desaparecimento do termo em x ao quadrado ali. A, b e c são números reais denominados coeficientes. Outra coisa que você precisa lembrar, como são as equações completas? Elas têm esse formato ax² mais bx mais c igual a zero, só que a, b e c sempre diferentes de zero. As equações incompletas, né? Nós temos dois modelos. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Nesse caso, o termo em c não está presente, por isso nós dizemos que ele é igual a zero. Ax² mais c igual a zero. Com b igual a zero, então o termo bx não aparece na equação. Esse aqui nós vimos na aula passada. Então, as equações incompletas veremos também nessa aula agora. Outra coisa que você precisa lembrar, você pode encontrar a fórmula de Bhaskara em dois formatos, né? Esse formato mais tradicional, né, ela é mais completa, só que ela dificulta um pouco a manipulação na hora que você está escrevendo, né? Então, a gente faz uma forma um pouquinho mais contraída, apresentando para você o discriminante delta, né? Então, esse discriminante delta ele é substituído no lugar de b ao quadrado menos 4ac, eu coloco o valor que eu encontro para delta, ok? Então, o nosso primeiro exercício, determine as raízes das equações abaixo. Então, no item A, eu tenho x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. No item B, 2x ao quadrado menos 9x mais 4 igual a zero. E x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero é o nosso item C. Vamos resolver agora esse item A. Então, tenho aqui a minha equação. Primeira coisa que nós vimos no roteiro na aula anterior. O que eu preciso determinar? Os coeficientes, o valor de A, de B e de C. Coeficiente de x ao quadrado, não tenho, nenhum número está aparecendo ali, então eu estou omitindo esse coeficiente, ele vale 1. O valor de B, que multiplica x, e o termo independente, C vale menos 5. Determinei os coeficientes A, B e C, o que eu faço na sequência? Vou calcular o delta separado da fórmula. Então, o discriminante delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores de A, de B e de C, no lugar de B eu vou colocar 4, então fica 4 ao quadrado menos 4 que multiplica número 1 vezes o menos 5. Delta vai ser igual, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes menos 1 é menos 4, vezes menos 5, mais 20. 16 mais 20, encontrei o meu delta igual a 36. Agora, eu vou substituir os valores, A, B e o delta, na fórmula de Bhaskara. Para o valor de B, eu vou usar 4, para o valor de delta, eu vou usar 36, e para o valor de A, eu vou usar 1, né? Substituindo aqui na fórmula. Então, vejamos lá, ó. B vale 4, lembrando que esse sinal negativo permanece,
mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 36, dividido tudo isso por 2 vezes 1. E eu tenho ali o mais simples ali ainda na fórmula de Bhaskara, menos 4 mais ou menos 6 dividido por 2. Calculamos agora x1 e x2. Então, eu peguei aquela fórmula lá e eu vou separar ela, né? Menos 4 mais 6 dividido por 2 e menos 4 menos 6 dividido por 2. Vou fazer a primeira parte com o sinal positivo. Então, eu tenho x1 igual a menos 4 mais 6 dividido por 2. Menos 4 mais 6, eu vou ficar com mais 2. Então, x1 igual a 2 dividido por 2 e o meu x1 vale 1. Calculando o x2, vou usar o mesmo modelo da fórmula, só que agora eu uso o sinal negativo. Então, fico com menos 4, menos 6 dividido por 2. Menos 4 e menos 6 eu vou somar, né? Então, eu fico com menos 10 dividido por 2 e eu tenho menos 5. E apresento o meu conjunto de solução, menos 5 e 1. Então, agora, eu vou deixar para vocês o item B, para vocês acompanharem, ok? E a gente já volta na sequência com a solução.
Então, voltando aqui com a correção do item B, tá bom? O que eu preciso aqui? Preciso determinar os valores dos coeficientes A, B e C. A valendo 2, B valendo menos 9 e o C igual a 4, ok? Com esses valores aqui, eu já consigo aplicar no discriminante delta, ok? E aí, seguinte, o B menos 9 ao quadrado mais 4 vezes 2 vezes 4, e aí o meu delta vai ser igual a 81 mais 30, menos, e aqui também, menos 32, ok. Delta vai ser igual a 81 menos 32, 49. E agora eu vou substituir esses valores aqui, de delta, de B e de A, na fórmula de Bhaskara. Então, tenho lá, ó, x igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2A. Então, x igual o menos, só que o nosso B é negativo, então recomendo que utilize um parênteses aí, menos 9, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 49, dividido por 2 vezes 2. E o x vai ser igual. Esse menos com menos, nós temos um número positivo aqui. Então, fica o 9, mais ou menos, raiz quadrada de 49, 7, dividido por 4. Então, aqui eu tenho o meu x1, que vai ser igual a 9 mais 7 dividido por 4, e o meu x1 igual a 16 dividido por 4, x1 igual a 4. O meu x2 vai ser igual a 9 menos 7 dividido por 4. E o x2 vai ser igual a 2 quartos, e o meu x2 igual a meio, né? Lembra sempre que quando você simplifica uma fração, você divide pelo mesmo número, o numerador e o denominador, né? Então, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Preciso apresentar o meu conjunto de solução. Agora eu vou abrir um espaço aqui no meio para apresentar o meu conjunto de solução, ok? Conjunto de solução vai ser igual a meio e 4, ok? Então, dando sequência aqui, a gente vai para o exercício C, né? E eu deixo, antes lá, a apresentação para vocês, né? Conjunto de solução meio e 4, e aí o item C, e eu já volto na sequência com a solução.
Então, voltando com a solução. Então, determinando as raízes da equação abaixo, item C. X ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os coeficientes. Então, vamos lá. Identificando o valor de A. Quem está multiplicando x ao quadrado ali é o número 1. Identificando o valor de B. Mais 8. Identificando o valor de C, 16. Discriminante delta. Então, lembrando lá que o delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores. Ó. No lugar de B, eu coloquei 8. No lugar de A, o número 1. E no lugar de C, eu coloquei o 16. Delta vai ser igual 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 16, menos 64. 64 menos 64, eu tenho o valor de delta igual a zero. Ok? Seguindo lá, ó, fórmula de Bhaskara. Menos B mais menos a raiz de delta dividido por 2A. Substituindo os valores, no lugar de B, eu coloquei 8, né, entre parênteses ali, e no lugar de A, número 1. Resolvendo o que a gente consegue aí, raiz quadrada de 0 é igual a 0, só tirando o 8 do parênteses, menos 8. E agora o cálculo de x1 e x2. Então, menos 8 mais 0, menos 8 mais menos 0 dividido por 2. Para x1, menos 8 mais 0 dividido por 2. Menos 8 mais 0 é menos 8, dividido por 2, x1 igual a menos 4. E o cálculo de x2, menos 8 menos 0, continuo com menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Nota que x1 e x2 são iguais, não é? E por que isso aconteceu? Vemos o seguinte, que quando o meu delta é igual a zero, eu sempre tenho duas raízes reais e iguais, tá bom? Então, o meu conjunto de solução, posso apresentar apenas um elemento, né? Porque como x1 e x2 são iguais, não tem necessidade de eu colocar menos 4 e menos 4 ali, ok? No exercício 2, então, determine as raízes das equações abaixo. Eu tenho lá x ao quadrado menos 15x igual a zero e 3x ao quadrado menos 5x igual a zero. O que você precisa lembrar? Essas equações aqui, elas são incompletas. Então, eu tenho ó, equação do segundo grau incompleta no modelo ax ao quadrado mais bx igual a zero, possui x1 igual a zero, então sempre uma raiz vai ser igual a zero, e a outra é igual a menos b sobre a. Certinho? Então, vamos ver a solução dessa primeira equação aqui. Olha só, eu preciso identificar os valores de A, de B e de C. Solução que eu tenho aí. O valor de A continua sendo 1, o valor de B, menos 15, e o C está valendo quanto? O C está valendo 0 porque está ausente na equação, quando ela é incompleta. Calculando o valor do discriminante delta. Olha só, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. E eu tenho as substituições, né? No lugar de B eu coloco menos 15, elevei ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. Nota que esse termo aqui, ó, vai ser igual a zero. Então, ó, delta vai ser igual a menos 15 ao quadrado, 225, menos 0. Delta é igual a 225. Vejamos aí a substituição na fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. E eu vou substituindo. No lugar de b, menos 15, utilizei parênteses. Raiz mais ou menos a raiz quadrada de 225, dividido por 2 vezes 1. Tirei o menos 15 dos parênteses aqui. Só que aí tem um sinal negativo antes, então ele fica positivo. Mais ou menos 15 dividido por 2. Calculando x1 e x2. Olha só.
15 mais ou menos 15 dividido por 2, o x1. 15 mais 15 dividido por 2. Eu tenho 15 mais 15, 30, dividido por 2, x1 igual a 15. Calculando o x2. 15 menos 15 dividido por 2, 15 menos 15 deu 0. E aí eu tenho x2 igual a 0, né? 0 dividido por 2 é 0. O meu conjunto solução, 0 e 15, né? Como nós havíamos previsto anteriormente ali, né? Menos b sobre a era uma das raízes do item anterior. Então agora eu deixo para vocês o item b, certo? E eu já volto com a correção.
Então, continuando aqui com o exercício 2, né? O item B, corrige comigo no quadro aqui. Então, primeira coisa no nosso roteirinho, né? É identificar os valores de A, de B e de C. Então, eu tenho A valendo 3, B valendo menos 5 e o C valendo 0. Calculando delta, eu tenho B ao quadrado menos 4AC. E o delta vai ser igual P menos 5 menos 4 vezes 3 vezes 0. Opa, aqui. E o delta vai ser igual menos 5 elevado ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 3, menos 12, só que vezes 0, 0. E o meu delta igual a 25. Bem, fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. E aí, o que você vai fazer? Apenas a substituição, né? De A, de B e de delta, vale 25. Então, eu tenho x igual a menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes 3. E aí, eu tenho a simplificação. X igual a 5, mais ou menos 5, dividido por 2 vezes 3, 6. X1 igual a 5 mais 5, dividido por 6. X1 igual a 10 sextos. E x1 vai ser igual, aqui eu vou dividir por 2, e aqui eu também divido por 2, 5 terços. X2 igual a, vou escrever um pouquinho para cá só, meu x2 vai ser igual a 5 menos 5, dividido por 6, meu x2 igual a 0 dividido por 6, o meu x2 vale 0. O meu conjunto de solução fica igual a 0 e 5 terços. Ok? Então, só acompanha comigo a correção aqui na tela. Eu tenho lá solução, né? Identifiquei os coeficientes, calculei o valor de delta, fórmula de Bhaskara aplicada aqui, 5 mais ou menos 5 dividido por 6. Calculando x1 e x2, eu encontro 5 terços para x1 e 0 para x2, conjunto de solução 0 e 5 terços. Né? Costumo só ordenar do menor para o maior aqui, então sempre o 0 ali aparecendo antes. No exercício 3, uma das raízes da equação x ao quadrado menos 21x mais 20 igual a 0 é um número fracionário. Qual a soma dos termos dessa fração? O que eu coloquei de dica para você aqui? A fração deve ser simplificada, né? Então, eu tenho que ter essa fração no formato mais simples, ok? Então, deixo um tempinho para vocês aí e eu já volto com a correção.
Ok, voltando então com a resolução do exercício 3, uma das raízes da equação 4x² menos 21x mais 20 igual a zero é um número fracionário, então ele te dá essa condição. Qual é a soma dos termos dessa fração? Então olha lá, ó. Primeira coisa, eu vou lembrar o formato geral de uma equação do segundo grau. Então eu tenho ax² mais bx mais c igual a zero. E eu tenho a equação dada, que é 4x² menos 21x mais 20 igual a zero. Então, nessa primeira parte aqui, nós vamos identificar os coeficientes. Valor de A, valor de B e o valor de C. A, B e C tem o seguinte aqui, ó. O A valendo 4. O meu B valendo menos 21. E o C valendo mais 20. Então, o que eu tenho aqui, ó? Vamos calcular agora o valor de delta. Delta vai ser igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual, abre parênteses aqui, menos 21 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 4, vezes o valor de C, que é 20. Delta vai ser igual a 441 menos 4 vezes 4, 8, vezes 20, tem lá 320. Meu delta vai ser igual a 441 menos 320. Se você não lembrar, faz ali, ó, 441 menos o 320, né? 1, 2 e 1, então eu tenho 121. Então tem o valor de delta, tem o valor de A, tem o valor de B, eu vou aplicar esses valores agora na fórmula de Bhaskara. Então, vou só anotar os valores aqui. A 4B menos 21 e o C. Não vamos precisar mais agora, mas vou anotar aqui. Isso é igual a 20 e o meu delta igual a 121. Aplicando na fórmula de Bhaskara, eu tenho o seguinte, ó, menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2A. X vai ser igual a menos 21, mais ou menos a raiz quadrada de 121, dividido por 2 vezes 4. Meu x vai ser igual a 21, mais ou menos 11, dividido por 8. Então, tenho lá o x1. x1 vai ser igual a 21, mais 11, dividido por 8. O meu x1 é igual a 32 dividido por 8. O meu x1 é igual a 4.
Só que não é essa a raiz procurada, porque no enunciado fala que é um número fracionário, uma fração. Então vamos calcular o x2. x2 vai ser igual a 21 menos 11 dividido por 8. 21 menos 11 é igual a 10 dividido por 8. Só que lembra também que no enunciado falava o seguinte, tinha uma dica embaixo entre parênteses ali, que falava assim, ó, a fração deve ser simplificada. Então é isso que eu tenho que fazer agora. E para simplificar uma fração, eu tenho que dividir por 2 o numerador e o denominador. Então x2 vai ser igual 10 dividido por 2, 5, e 8 dividido por 2, 4, ok? Então, o exercício pedia a soma dos termos dessa fração. O exercício queria o quê? 5 mais 4, isso é 9, né? Lembrando por que foi 9 o resultado solicitado, né? Porque no enunciado do exercício estava dizendo o seguinte, ó, eu preciso da soma dos termos da fração, certinho? Então, vamos voltar lá comigo lá para visualização. Então, aqui, determinei os termos da fração, determinei os coeficientes da equação, discriminante delta igual a 121, fórmula de Bhaskara, paro aqui, né? E eu dou uma simplificada nela, 21 mais ou menos 11 dividido por 8. Quando eu calculo x1 e x2, eu encontro para x1 o valor de 4 e eu encontro para x2 o valor de 5 quartos. Esse aqui é o meu conjunto solução. Só que ainda, ó, qual a soma dos termos dessa fração? Então, eu tenho o meu conjunto solução 5 e 4, a soma dos termos da fração. Os termos da fração são os números 5 e 4, e, portanto, a soma destes números é igual a 9. Certinho? Na aula de hoje, o que nós vimos? Vimos a fórmula de Bhaskara para a resolução de equação do segundo grau. E aí, eu gostaria de dizer para vocês, lembre-se sempre de realizar as atividades propostas no Classroom, tá? Então, não esqueça de realizar as suas atividades propostas no Classroom. Se você não tem acesso ao Classroom, procure sua escola para a retirada dos materiais e, aparecendo dúvidas, procure seu professor. Certinho? Então, até a próxima. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.